Como é que foi? Você passou no Palácio das Artes? Passei Você na estava de prova. farda? Passei porque estava fardado, era regime militar ainda. Acho que ficaram com medo de acontecer alguma coisa e tal. Era ditadura, repressão, né, e tal. E aí eu passei, fiz um ano de curso no Palácio das Artes. Quando eu estava saindo do quartel, tão engraçado isso, aí um coronel falou comigo assim, um major falou comigo assim, meu nome do quartel é Pinto Nunes, porque o meu nome é Carlos Pinto Nunes. Na minha companhia já tinha um Pinto, já tinha um Nunes, então já tinha um Carlos, então o meu era Pinto Nunes. Então o major falou comigo assim, Pinto Nunes, não sai daqui, a vida lá fora está tão difícil, você vai mexer com esse negócio de teatro, isso é uma bobagem, não sai daqui, fica aqui, eu te dou uma divisa de sargento, você vai virar sargento, meu sargento não é que não é aqui. Eu te dou uma divisa de sargento, você vai ser sargento do exército, regime militar, né? Você vai ganhar bem, você é uma pessoa maravilhosa. Eu falei assim, mas não é isso que eu quero. Eu não nasci para ser militar, a vida de caserna não me completa. Eu quero ser artista. Os Pitunas deixam de ser bobo. Mas aí eu fui, fiz o Palácio das Artes e me formei. E quando eu me formei no Palácio das Artes, eu comecei a trabalhar para juntar dinheiro para ir para o Rio. Aí eu comecei a trabalhar. Mas você trabalhou com teatro já? Não, com teatro não. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava como desenhista topográfico. Eu fui trabalhar numa empresa chamada Engesolo, Engenharia de Solos. Inclusive lá eu conheci Maurício Tizumba, que era laboratorista. Ele era laboratorista e eu era desenhista. E ele já cantava muito, cantava nas festas da empresa, ele cantava e tal. E eu cantava nas piadas. Mas lá na empresa, mais do que trabalhar, eu era cozinheiro. Porque a gente trabalhava na Cristiano Machado. E a Cristiano Machado lá na frente era longe de tudo. Não existia nada lá na frente da Cristiano Machado. Então lá eu trabalhava e na hora do almoço eu fazia comida. Então eu era desenhista de campo, porque era lá, e eu fazia o almoço pra gente. Éramos 8 ou 10 pessoas e eu fazia comida. Aí até que um dia eu estava cozinhando uma panela de pressão sem aquela coisa, a panela estourou, quebrou meu braço, queimou minha coisa, tudo assim, meu. Aí eles não deixaram mais cozinhar lá na empresa. E aí eu senti que estava também na hora de eu ir embora daqui. Porque eu nunca quis sair de Belo Horizonte. Eu sempre fui apaixonado por essa cidade. Mas as pessoas me cobravam muito, vai embora daqui, vai embora daqui. Você é a reencarnação de Oscarito, eu escutei muitas vezes isso. Você é a reencarnação do Oscarito, vai embora daqui, vai embora daqui. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, tentar a vida como ator no Rio de Janeiro. Mas eu era muito reprimido, muito, extremamente. E o Rio de Janeiro é uma Babilônia, né? O Rio de Janeiro é uma Babilônia. É lá, cara, você tem que se soltar. E eu nunca consegui isso. E aí eu falei assim, olha... Essa mineiridade não deixava, né? Não deixava, de jeito nenhum. Então eu falei assim, não consigo compactuar com isso. Aí no Rio de Janeiro, como não deu certo como ator no Rio, eu fiquei 4 anos lá. Aí eu trabalhei... Mas não deu certo porque faltava cara de pau. Faltava cara de pau, exatamente isso. Eu não conseguia me sobressair, não conseguia frequentar as festas, eu não conseguia... O Enfio já falava, né, que em Minas Gerais felicidade é palavrão. É verdade. Se você falar que está feliz, e eu falo dos 4 cantos que eu estou feliz. E eu estou muito feliz de estar aqui. Mas isso você aprendeu no Rio? Isso eu aprendi no Rio. Eu não sei. Na verdade, aqui está mudando, né? Eu acho que está mudando, sim. Mas depois eu vou chegar lá nesse lugar, que eu ainda estou ainda lá atrás ainda. Então vamos. Aí lá no Rio de Janeiro, eu não consegui muito me sobressair, assim, como ator. Eu fiz o aniversário de 1 ano da Cléo Pires, como palhaço. Eu comecei a trabalhar como palhaço. Tinha uma dona chamada de Lu Melo, já morreu. Não foi eu que matei não, pelo amor de Deus. Morreu de velha mesmo. Aí essa de Lu Melo me contratou para fazer festa de aniversário. Então eu fiz um monte de festa de aniversário como palhaço. Ela tocava um órgãozinho e aí eu cantava, falava umas bobagens e tal. Ela tinha era uma coisa chique, assim. Tinha só 2 empresas que faziam as festas dos grandes artistas, assim, como do Fábio Júnior e da Glória Pires. Era a de Lu Melo e a Lupe Gigliotti.
que era irmã do Chico Anísio. E as duas entravam na concorrência e geralmente ganhava. A dona de Lu, que era muito engraçada, assim, eu fazia o Homem-Aranha. Aí fiquei 4 anos no Rio de Janeiro fazendo essas coisas, assim. Aí depois eu decidi, aí meu pai foi para os Estados Unidos tentar a vida lá. Aí ele achou que ele ia ganhar muito dinheiro nos Estados Unidos e tal, e meu pai foi para os Estados Unidos. Tem até uma história engraçada do meu pai que eu vou contar. Meu pai foi nos Estados Unidos tentar a vida. Aí chegou nos Estados Unidos, menino. Ele foi preso, deportado, e ele fez greve de fome nos Estados Unidos, porque ele não queria voltar para o Brasil. Ele se apaixonou pelos Estados Unidos. E ele foi preso por quê? Porque ele estava trabalhando, o visto dele era de turista. Foi preso como imigrante legal. Como ilegal, de imigrante trabalhando ilegal. Aí ele foi deportado e tal, e minha mãe pediu que eu voltasse para ajudar a tomar conta do meu pai, porque ele ficou meio lesado. E meu pai estava gostando tanto dos Estados Unidos, que ele falava assim: ô gente, vocês entram na aula, fica 4, 5 anos numa aula de inglês. E eu cheguei lá, eu entendi tudo que os homens falavam. Por quê? Ele foi trabalhar com portugueses e espanhóis. Então, as pessoas falavam com ele em português, só que o português de Portugal. E aí ele falou assim: vocês ficam 4, 5 anos para aprender o inglês. E eu cheguei lá, com 2 dias eu já estava entendendo tudo. Não falava. Falava o meu. Mas o inglês deles eu entendia tudo. Entendia tudo que eles falavam comigo. E aí meu pai voltou, eu voltei do Rio para tomar conta do meu pai. E aí eu descobri que era aqui que estava a minha vida. Quando eu voltei para tomar conta do meu pai, eu fiz um teste no mesmo dia. Tinha uma prima que era atriz também. Hoje ela não mora aqui, mora nos Estados Unidos, mas não trabalha mais como atriz. Ela falou para mim: Carlinhos, você não quer fazer um teste com uma peça que chama Os Melhores Anos de Nossas Vidas? É muito legal. E o ensaio começou semana passada, mas um ator saiu. Então tá recente ainda. Você entra, você topa? Eu falei assim: eu vou lá. Aí no dia que eu cheguei, cansado, assim, fui lá. Cheguei lá, fiz a leitura. Aí a moça falou assim: eu quero você. Aí comecei a ensaiar. Aí um dos atores saiu da peça. Aí ele falou assim: você vai fazer os 2 personagens. E aí foi assim, foi muito legal pra mim, assim. Esse foi meu primeiro trabalho aqui. E era comédia? E ninguém sabia. Lá no Rio eu tava passando fome. Ninguém sabia. Mas eu entrei assim com o status assim: é ator do Rio. Ele é ator que estava no Rio, hein? Ele tá vindo só para fazer a peça. A minha prima falou que eu estava super bem no Rio, mas eu estava vindo só para fazer essa peça porque era com ela. Entendeu? Então as pessoas têm uma coisa, né, de falar, que você começou a falar lá atrás: é do Rio, não sei o quê. Aí quando eu cheguei aqui, por ter passado 4 anos lá, eu era ator do Rio. E aí todo mundo falou assim: olha, é do Rio. E aí eu fiz a peça e foi um sucesso. E aí nunca mais eu parei de fazer teatro nessa cidade. E já era comédia? Já era comédia. Eu sempre fiz comédia. Na verdade, na escola, como as minhas notas eram muito ruins, então na escola eu fazia teatro para passar. Eu sempre fiz teatro para passar de ano. Eu fiz uma peça lá no ensino médio, chamava Matemática, então era uma tristeza para mim. Eu tinha pavor de matemática. Eu fiz uma peça que chamava O Casamento da Hipotenusa com o Cateto Oposto, que a gente ensinava as fórmulas. E aí isso foi um sucesso. Apresentamos no Colégio Padre Eustáquio, no Colégio Santa Maria. Todo professor que dava aula no colégio onde eu estudava, que era lá no bairro Ipanema, Glória, Pindorama, naquela Colégio Paulo VI, todo mundo que estudava, que dava aula lá, queria que eu levasse na escola deles. Então eu saí com essa... eu tinha 100 em português, 99 em inglês, 90 em história, 90 em geografia e 0 em matemática. Era 0 em matemática. Aí você entrava com a peça? Aí entrava com a peça. Aí as pessoas falavam assim: não pode dar bomba nesse menino não. Ele é muito bonzinho, não pode dar bomba nele não. E aí eu nunca soube matemática. Por isso que eu não posso nem ficar rico. Porque se eu ficar rico eu não vou saber contar dinheiro. Acho que por isso Deus conserva a minha pobreza.